Palmeiras está se reforçando tanto que até flamenguista está ficando desesperado vendo a seleção que está sendo montada. Olha só a reação aí dos comentaristas, entre eles dois flamenguistas clássicos, o Júnior, ex-jogador do Flamengo, e também o Eric Faria. Os dois aí sem palavras para a seleção verde que está sendo montada para o Mundial deste ano. Mas agora a conversa passa a ser dos clubes e podendo aí integrar esse elenco do Abel Ferreira, que sempre falou em 23, 25 atletas, no máximo, né, no seu elenco. O Abel nunca gostou de elencos muito inchados. No momento, é isso que ele tem. Já já a gente vai ver o calendário de 2025, porque eu acho que isso aí pode mudar, hein? Bom, de goleiros, o Palmeiras tem o Everton, o Lomba e o Matheus. Esses são os 3 goleiros que o Abel tem à disposição. Cara, a Libertadores, ela é a mãe. Para laterais, o programa é tão bom que o Eric já está vendo de novo. Marcos Rocha, Mike, Giai, Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan. Aí deve ter modificações, porque o contrato do Marcos Rocha termina. Boa. Então se encerra o contrato do Marcos. Agora no final do ano também? Sim. Perfeito. Então, fim de 24, podendo renovar ou não mais? Acredito que sim, mas a Camila pode esclarecer. Ok, Cami vai atualizar pra gente então. Zagueiros, Murilo, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Naves. Vitor Reis citado aqui pelo maestro, jovem, né, formado também no Palmeiras. Pro meio, o Palmeiras tem o Aníbal Moreno, o Richard Rios, bem lembrado pelo Eric. O Palmeiras pesca no Guarani, né, mas ele faz a sua base, parte dela no Flamengo, e é dispensado. Fabinho, Maurício, que chegou para essa temporada, Rômulo, Zé Rafael, que está muito perto de acertar com o Santos, Rafael Veiga. Perdendo espaço na temporada. E o Felipe Anderson, que talvez, a Camila também pode confirmar, talvez o Felipe Anderson seja a grande esperança, porque ele veio com uma enorme expectativa, mas entre a expectativa que existia em torno dele e o que ele conseguiu apresentar dentro de campo, ficou uma diferença desfavorável para ele. Mas agora, início de temporada, enfim, acredito que o Abel e a comissão técnica e o próprio Felipe Anderson estejam com uma expectativa de finalmente casar o que se pensa, o que se espera com a realidade dentro do campo. Expectativa virar realidade, a gente só precisa ver os atacantes ainda, então vamos colocar na tela. Atacantes do Palmeiras, o Palmeiras tem isso tá valendo para agora, tá? Dia 23, 1h31 da tarde. Rony, Flaco Lopes, Bruno Rodrigues, o Estevão, o Facundo Torres e o Paulinho. O Bruno Rodrigues, quando vocês falaram, eu tô estranhando esse sobrenome, que eu acho que vocês falaram Gomes. Era Rodrigues, o sobrenome. Bruno Rodrigues, atacante então do Palmeiras. Então vamos lá, Cami, atualiza aqui pra gente primeiro Marcos Rocha. Tens aí um full pra gente? Renova, sai, como é que é? Ele já teve uma renovação de contrato, inclusive, para 2025. Ele tinha o contrato dele inicialmente realmente era até o fim de 2024 agora, mas ao longo dessa temporada ele renovou até o fim de 2025. E essas últimas renovações dele têm sido realmente sempre para uma temporada. E aí é mais provável que esse processo de transição dele aconteça entre 2025 e 2026. E aí foi por isso, inclusive, que o Palmeiras fez a contratação do Giai, que veio, né, do futebol sul-americano, ele é estrangeiro, mas ele veio justamente com esse pensamento com o processo, né, de talvez da saída do Marcos Rocha, ou até de repente de uma aposentadoria dele, o Giai é quem preencheria nessa posição. Então, o Rocha ele ainda segue aí para 2025, e aí a ideia é que mais talvez ali entre 2025 e 2026 aconteça essa transição aí entre ele e o Giai, para poder o Giai assumir de vez o que seria aí essa vaga, né, que está sendo ocupada por ele nesse momento. Perfeito. Zé Rafael perto do Santos. Perto quanto? Olha, o Zé Rafael, dá até para explicar talvez a situação do Zé Rafael e o Rony, porque eu acho que dá uma perspectiva talvez mais fácil assim do torcedor, das pessoas entenderem. No caso do Zé Rafael, existe realmente um interesse do Santos, existem outros clubes que chegaram a fazer sondagens, que chegaram a procurar o Zé Rafael, e nesse momento o que é que existe? O Zé, ele é um jogador que o Palmeiras entende que, aparecendo boas oportunidades, aparecendo boas propostas, o clube estaria aberto a, de repente, ouvir essas propostas, sendo uma proposta que fosse boa, evidentemente, para o clube e também para o projeto de carreira do jogador. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que, ao longo das últimas temporadas, o Palmeiras ele tem um trabalho muito longo, né, com o Zé Rafael, e o clube também entende que nesses últimos anos, principalmente nesse ano de 2024, ele terminou sendo um jogador muito sacrificado, digamos assim, porque muitas vezes o Abel precisou usar ele em posições que não era a posição dele de origem. Então, muitas vezes ele terminou fazendo jogos que talvez estivessem, de repente, abaixo do rendimento que ele poderia apresentar, justamente por não estar
desempenhando a função que ele normalmente desempenharia. Então o clube entende que existe meio que esse desconto, digamos assim, por conta dessa condição que ele passou em 2024, e ainda existe um entendimento que, se em nenhum momento aparecer nenhuma proposta que seja válida para o jogador e válida para o clube, ainda é um jogador que o clube pode aproveitar ao longo da temporada de 2025. E aí, por que eu comparo com a situação do Rony? Porque o Rony ele também é um jogador que está há bastante tempo nesse elenco do Palmeiras, mas, diferente do Zé Rafael, ele já é um cara que já é visto como mais, digamos assim, fora dos planos a partir de 2025. Ainda é um cara que o Palmeiras está discutindo questões de propostas e opções que ele tem no mercado, mas nesse momento ele já é um cara que é mais visto como fora do elenco do que o Zé Rafael, que ainda poderia ser aproveitado, digamos assim, para 2025. Eu não abriria a mão do Zé Rafael, não. Eu ia falar, entre Zé Rafael e Rony, eu acho mais claro, fácil assim, abrir tem que ver mão a do situação dele, de perspectiva de carreira, a situação financeira, o que tem de orçamento, também, né? tudo. Agora, em condições normais, eu não abriria, porque a temporada é muito longa, a gente está falando isso. São 70 jogos, 75 jogos. E ele é um cara que, até pelo que a Camila falou, foi sacrificado porque ele é um cara versátil. Então, ele ainda dá essa opção para o técnico poder jogar desse jeito. Olha os compromissos aí, por exemplo, do Palmeiras no ano que vem, gente. Esse é o calendário do Palmeiras, do futebol brasileiro, mas do Palmeiras, inclusive, Palmeiras joga o Paulista, joga a Copa do Brasil, joga o Brasileiro, joga a Libertadores e joga a Copa do Mundo de Clubes. Então, pode bater 75. O Botafogo bateu 75 jogos. O Palmeiras pode bater 75 jogos também. Tranquilamente. 25. O calendário vai continuar sendo asfixiante. Se você... Isso não vai mudar. Aí tem, como lembrou o Léo, lesão, cartão amarelo, cartão vermelho. Exato. A ideia de você, de repente, um jogador como o Zé Rafael, com as múltiplas possibilidades que ele te dá no meio de campo, abrir mão dele, a não ser que você tenha uma compensação, alguém no elenco que possa preencher esse espaço que uma eventual saída dele cria. Paulinho, tem uma coisa também, né? O que concorreu para que ele não tivesse tanto espaço esse ano? Foi a subida de produção do Aníbal Moreno, né? Que chegou, e do Richard Rios. E do Richard Rios. E ele teve uma lesão também, conta, né? O Zé ainda teve uma lesão. E esses dois caras terminaram realmente jogando um futebol de altíssima qualidade. Tanto que o revezamento era nesse terceiro homem, que no caso era o Rafael Veiga, que também voltou. E isso fez com que ele perdesse um pouco o espaço. E tem um detalhe, nesse calendário asfixiante, o Richard Rios, ele é nome certo na relação dos convocados à seleção da Colômbia. E aí o que acontece? O campeonato a seleção da Colômbia joga na terça, o Palmeiras joga na quarta. E aí você não vai ter o Richard Rios, como aconteceu em alguns jogos desse campeonato brasileiro, mas aí você precisa ter alguém. Então, eu diria até que talvez seja para o Palmeiras menos danoso perder o Rony do que perder o Zé Rafael. Maior no elenco. Eu vejo até pela versatilidade. Deixa eu só me despedir da Camila Alves aqui. Cami, obrigada pelas informações, viu? Boa tarde a você e bom trabalho. Até pela versatilidade, né? O Zé Rafael sofre uma mudança de posição com o Luxemburgo ainda. Tem um 2020 muito bom, 2022 muito bom como segundo volante. E a Camila lembra que o Abel acaba usando ele em várias posições. Quando o Palmeiras perde o Danilo, vende o Danilo, o Abel usou muitas e muitas vezes o Zé como um primeiro volante. Quando o cara que fica ali na frente da área, iniciando as jogadas, e ele se adaptou super bem. Tanto que o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro com ele jogando desse jeito. Por isso que eu repito, assim, em condições normais, podendo, eu manteria o Zé Rafael no elenco. Pela versatilidade, eu acho, principalmente. Tem sempre que ver também qual é o sentimento do jogador, né? Claro. Você imagina, o cara que vem sendo titular, importante, protagonista, em 3, 4 anos, de repente, ele... Perde espaço. Com a chegada do Andréas, em tese, ele ainda perderia um pouquinho mais de espaço, né? Entendeu? Tem que ver a vontade dele, exato. Ele é que vai medir, porque assim, o jogador... Olha, para uma equipe como essa, o cara quer jogar. E ele foi titular, ele está ali em vários pôsteres do time campeão. Então, Tá no pôster e jogando, né? Jogando. Tá no pôster e jogando bem. E não é aquele que entra no pôster, como acontecia muito com o Fluminense, que sempre que o Fluminense ia decidir, o lateral esquerdo era o Renato, porque o branco tinha levado o terceiro. Então, como o Pablo, agora, recentemente. Uma Libertadores com o Flamengo que ele pouco disputou e outra com o Botafogo que ele não disputou nada, porque se machucou, mas tem lá 2 Libertadores. Outro ponto que, no caso do Zé Rafael, é importante a gente considerar, a opção mais próxima é o Santos.
que, com todo respeito à história e à grandeza do clube, não tem para disputar o que o Palmeiras tem acreditar num nesse próximo projeto ano. de reconstrução, de volta à primeira divisão, uma camisa pesadíssima do futebol Neste brasileiro. momento é um projeto. Ele seria titular, certamente, ia jogar mais. E do mesmo jeito que o Davi Luiz, como eu falei no começo, que faria cômodo a muitas equipes, principalmente no caso o Santos agora, né, que está recomeçando, refazendo todo, vamos dizer, o elenco para disputar a Série A, porque com o time da Série B fica bastante complicado, pode virar o ioiô. E não é isso, pelo menos, que a gente viu. O Zé Rafael é um jogador com o mercado da maioria dos clubes da Série A do futebol brasileiro. Eu também acho. E em vários clubes da Série A do futebol brasileiro, ele tem mercado e para ser titular de vários clubes da Série A do futebol brasileiro. Não é um jogador que vai para uma determinada equipe. Compor elenco. Ele não é jogador de composição, que é isso, né? Ele pode escolher onde quer jogar, né? E aí também... essa carta na manga, né? Porque... Sobram opções. Jogador. Jogar mais num time que vai disputar competições menos expressivas e ser líder, protagonista, ou menos em um time que vai jogar, por exemplo, o Super Mundial? Não, se você quer jogar, você vai para onde você vai ter mais possibilidades, né? Se ficar... Mas ele joga no Palmeiras, só bem menos do que outrora. Mas isso é uma coisa muito pessoal, entendeu? É ele que tem que decidir, naturalmente, o que ele vai querer para o ano de 2025 para ele, né? Agora, nada impede de começar a temporada, ele treinar pra cacete, né, e ganhar uma posição também. Isso aí é... Futebol, o Rafael Veiga, em algum momento, perdeu espaço no Palmeiras. E o Rony demorou, aí teve altos e baixos. Pegou de volta a posição, Mas você olha o calendário do Palmeiras... Você tem que pensar duas vezes. É tentador. O que é que a gente vai jogar? Isso aqui. Então... É bem atraente também, né? Não tem como. Você fazer parte de um elenco que vai jogar uma Copa do Mundo de clubes assim é muito atraente. Eu acho que assim, se você tem uma taxa de ambição alta, você olha e fala assim, pô, tem Mundial de Clubes, tem Libertadores... São duas competições. Tem tudo, né? Mas tem Mundial de clube. Vou brigar por uma vaga aqui, né? Por exemplo, e não é aquele reserva do Messi, do Zico, desse cara. É um cara que na hora que vai aparecer uma oportunidade, ele vai estar lá e ele vai dizer, opa, presente. É uma questão de fase. O Richard Rios vive um momento melhor, mas nada impede da gangorra virar, né? Você vê como é, né? Os reservas desses jogadores, mais ou menos, que eu citei, que são intocáveis em todos os momentos, né? Pode estar na fase boa e na fase ruim. Esse cara se acontenta de disputar exatamente as grandes competições. Porque ele sabe que ali ele vai estar somente fazendo parte do elenco, né? Mas se o cara tiver a ambição realmente de jogar, tem que ir para outro lugar. No caso do Vitor Roque, a gente já vai falar do Oscar também, hein? Porque falando em voltar em escolhas, o Oscar está muito perto de fechar com o São Paulo e a gente vai falar da engenharia que o clube está fazendo, né, para repatriar o jogador. No caso de escolhas, a gente pulou quando falou do Palmeiras, porque ele não está na ilustração, mas o Eric lembrou bem, está no campo do sonho, pode ser que não para essa primeira janela, mas para depois, para o Super Mundial. Vitor Roque... De repente, ele fazendo uma grande temporada no Betis, ele pode despertar a atenção de um outro gigante europeu. O Barcelona pode querer negociar com um outro clube europeu e tal. E aí é uma questão de escolha e de opção de carreira. Para o Palmeiras seria espetacular. Agora, olhando sob o ponto de vista do Palmeiras, acho que seria Palmeiras no futebol brasileiro. Um golaço de placa, se você ter esse menino como camisa 9. Agora, não é uma negociação barata. O Barcelona pagou uma grana pesada nele. Acabou não acontecendo lá por alguma razão que infelizmente, talvez mais tarde a gente saiba melhor o que aconteceu. Principalmente a questão da juventude. Atacante jovem, para chegar e deslanchar na Europa, é muito difícil. Precisa ser fenômeno. Chegar já metendo bronca. Precisa ser Ronaldo. Jovem, exatamente. Jovem. Nem o Ronaldo, né? Que demorou. O próprio Adriano demorou. Intermediário, né? O Ronaldo foi pro PSV, né? No mercado intermediário. Quer dizer, jovem, para chegar no Barcelona e arrebentar... Não é fácil, não é fácil. A ladeira é bem... O Endrick que a gente tá vendo. O Endrick no Real Madrid. O próprio Vinícius Júnior. Tem alguns, Casemiro também, né? Real Madrid B. Não é fácil, não é fácil. Sempre que é perguntado sobre o Endrick nas coletivas, o Ancelotti deixa claro que mas ainda não está pronto, ainda não... O processo é mais lento. O Jesus foi uma exceção, né? O Jesus chegou jogando, né, no City, né? Ele chegou bem. Eu acho bem curioso porque o Endrick sai, para mim, mais pronto do que o Vinícius Júnior. E eu acho que a ladeira para ele tá mais íngreme. Mas o Vini não foi direto pro time A, né, do Real Madrid, né? Mas ainda assim, mesmo que a gente considere
aliás, só sobre o Vitor Roque, né? Ele converte um pênalti para o Betis, mas perde um gol feito contra o Raio Vallecano e ele sofre o pênalti e ele acaba sendo vaiado. Porque o Vini não era da seleção brasileira quando ele foi vendido. O Endrick já chega lá com a amarela. O Vini era uma obra em construção ainda. Ele termina a formação dele como jogador, como atleta profissional na Espanha. Ele não sai daqui 100% pronto, como o Léo lembrou. O Endrick já jogou Copa América, eliminatória de atribuiu. Foi artilheiro melhor jogador de Campeonato Brasileiro, então, uma outra pegada, né? Bicampeão de revelação, né? Condicionou-se muito o título conquistado pelo Palmeiras ao desempenho do Endrick. Então o status era outro. Aí o que você vai ver é como é que o Endrick também chegou lá, se ele acreditou em todas as coisas que disseram aqui, e aí você chega lá no jeito. O Júnior sabe disso. Você chega num clube europeu, ainda mais você está chegando no Real Madrid. Chegando numa Copa do Mundo. Você não está chegando... O problema maior para essa garotada é exatamente esse, que chegam nos gigantes. É o salto muito, passo muito grande. Aí você chega num clube médio, faz uma escalinha. É mais fácil, entendeu? Tudo mas isso o Jesus, o Eric lembrou até paciência mesmo. Mas é exceção, o Neymar também. E o Neymar já foi mais velho também, né? Esse é um ponto importante. A gente lembra do Neymar. O Neymar, quando sai daqui, ele sai pronto. Pronto, melhor jogador do Brasil, melhor jogador da América do Sul, ele sai pronto daqui. O Endrick ainda é um jogador em formação também. E o Vitor Roque tem uma outra questão, que aí a gente às vezes não valoriza tanto, que é a questão pessoal. Como é que ele está se sentindo? Claro. Será que ele entende que se voltar para o Brasil isso vai significar um retrocesso? Ou pode ser uma baldeação e lá na frente, novamente, ir para o futebol? Eu acho que volta, Paulinho, pensando muito mais em seleção brasileira, que propriamente isso é que eu ia outra... falar. Que a seleção pode alavancar também. Porque ele já está num gigante. Ele voltando, tendo um grande desempenho aqui, automaticamente, e a gente vê hoje que muitos jogadores que retornaram estão tendo oportunidade dentro da seleção. Luiz Henrique e um outro exemplo, porque às vezes você está no lugar certo, que é óbvio que estar no Real Madrid, no Barcelona ou em qualquer clube de primeira prateleira de Premier League, a gente não pode nunca dizer que, poxa, que pena que está lá. Não, você está no lugar certo. Mas, de repente, não na melhor hora, né? Isso aconteceu na disputa de Endrick e Igor Jesus, pela titularidade da seleção agora com o Dorival. E deu o jogador do Botafogo. O Endrick termina a temporada, o Endrick termina de uma maneira completamente diferente da que ele terminou a anterior. Que a gente não a anterior viu. Ele terminou Palmeiras campeão, ele em alta. E agora a gente viu pouco, espaço né? na seleção brasileira, tudo isso. O início desse ano, com a camisa da seleção brasileira na estreia do Dorival, ele também consegue protagonismo. O passar dos meses foi praticamente o colocando à margem de tudo isso. E aí também tem que saber como é que ele está recebendo tudo isso. Porque não pode achar, às vezes cair naquela coisa do vitimismo, de achar que, porque fulano não me dá uma oportunidade, porque Beltrano... Não, é olhar para a própria carreira, olhar para o comportamento, como é que está indo nos treinamentos, como é que está se comportando. Paulinho, tem uma outra coisa. Os treinadores europeus, eles pensam de forma diferente. Por exemplo, estava na final, né? Faltavam acho que 5, 6 minutos, e todos nós estávamos torcendo para o Endrick entrar. Claro. Né? Ele não vai botar para jogar. O cara tá pensando... Nem 2 minutos, me arrasou. Me arrasou. Mas é assim que funciona, entendeu? Tá é assim que funciona. O cara está pensando... Eu entendi. Está pensando no clube, está pensando no time. Pragmático. Não tem aquela coisa... Por 3 exemplo, a 0 já, minha gente. Não podia não, dá 2 minutinhos. Lá na Itália, os caras chamavam assim, vamos dar um pedaço de passarela, que é tirar sei lá, o melhor jogador e botar normalmente um garoto para fazer a passarela. Os caras não pensam assim. Não pensam. Enfim, tudo isso para dizer que recentemente o Gabigol esteve no Podpah e falou sobre isso. Se você pode estar no Flamengo, e aí eu acho que isso se aplica ao Palmeiras também, agora ao Botafogo, ao Atlético Mineiro, numa vitrine nacional que te deu oportunidade de seleção brasileira, para que você vai para a terceira, quarta prateleira? E eu entendo o jogo e concordo de despedida do Adriano, a gente entrevistou o Romário antes do jogo, né? E ano que vem faz 30 anos da volta dele ao Brasil, indo do Barcelona para o Flamengo. E aí eu perguntei a ele antes do jogo, tal, ele falou assim, que foi uma coisa muito louca, que ele acha que nunca mais vai acontecer um jogador melhor do que estava mundo no nível dele, prêmio da FIFA, voltar para o futebol brasileiro. Assim, ele falou assim, eu perdi muito dinheiro, mas fui muito mais feliz.
Aí depende do que o Paulinho falou, depende sonho. do que cada um tá O que você está pensando sentindo? O que você internamente, né? quer? Ô, Eric, esse tipo de coisa me deixa até meio arrepiado. porque Então eu vou jogar um você tema pra fez isso você. por causa do teu eu filho, fiz né? por causa do meu filho, um pedido do meu filho. Quando é que eu Exato. vou te ver jogar no Maracanã? Eu falei, opa, acabou, chega, eu não quero saber de contrato mais. E Senão voltei. poderia quer ter dizer, ficado, poderia ter. 2 anos lá mas mole eu na não Itália, teria né, mas... tido a felicidade, Exato. né, não só dos títulos, mas de estar junto com ele no Maracanã, ganhando um título. Sabe, essas coisas que não há dinheiro que pague. Né? Aí depende muito de cada um mesmo, assim. Meus amigos, você está confiante aí também, hein, cara? Da nova, digamos, postura do Verdão no mercado da bola, contratando a rodo não, né? Contratando nomes um pouco mais, digamos, conhecidos do que o normal. Geralmente contrata-se ali um jogador que vai talvez se destacar, talvez vai ser vendido daqui a pouco. E agora estão contratando pelo menos jogadores que já são conhecidos. Caso do Paulinho, caso do Andrés Pereira. O Facundo é um dessas promessas, né? Mas... E tem aí, estilo Flaco Lopes, né? Tomara que dê certo. Eu acho que pode funcionar muito bem, tá? E aí tem também aliás, o Facundo é meio que uma espécie de alternativa ali também ao Tati Castellanos, né? E aí tem ali o Matheus Pereira, que também não é novinho não, tá? Matheus Pereira já tem 28 anos já. Pensei que ele era menino aí, de base, tava subindo aí, não. Matheus Pereira já é um cara que já tá experiente já no futebol aí, não é, entendeu? Mas assim, e o Cruzeiro quer 25 milhões? Só dinheiro vivo? Não aceita troca? O outro lado do Atlético, Paulinho, 20 milhões, aceitando troca pro Gabriel Menino e o Patrick. Cruzeiro querendo 25 milhões no cara que é mais velho, 4 anos mais velho que o Paulinho. Aí complicou, hein? Deixa o seu like, a sua opinião aí. Será que o Paulinho já está certo. Agora, será que o Matheus Pereira vem também? Mensagem não para de pintar aqui, ó. Toda hora é mensagem chegando, contratação chegando aí, ó. Tem que olhar, inclusive, tem mensagem que eu até nem vi aqui. Vamos lá. Até o próximo vídeo, pode ser isso aqui. Avante palestra.